Será mesmo que não há base legal para praticarmos homeschooling? Porque essa é a ideia que muitas vezes é ventilada por aí, que a gente é um bando de criminoso. Mas não é bem assim não. Mentiram para você. E hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial. Eu trouxe aqui o Dr. Felipe Moreno Ramos, que é o meu advogado. Eu fui processado 4 vezes, a gente já ganhou 3. Quer dizer, ele ganhou 3 vezes aí, a gente está indo, se Deus quiser, para a 4ª vitória. E a gente vai falar então sobre isso. Que mentira para você, não é verdade isso não. Que a gente é um bando de criminoso. Não é verdade. Curta, comente, se inscreva, porque neste vídeo eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas serão resolvidas. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vou perguntar para o Felipe, para o Dr. Felipe. Felipe, nós somos criminosos, nós que praticamos homeschooling? Explica pra gente, há alguma base, algum amparo legal para que nós possamos fazer o homeschooling? Graças e paz, nobre pastor, uma honra novamente estar aqui. Vamos lá, objetivamente. Nós vamos aí atacar uma série de instrumentos jurídicos para fomentar aí esse arcabouço legal que instrumentaliza o homeschooling. Primeira coisa, não é crime. Se essa prática fosse criminosa, ela estaria descrita em algum tipo penal, o que não é o caso. Como não há descrição em algum tipo penal, essa prática não é criminosa. Então, nós vemos aí alguns atores mais à esquerda sustentando essa tese de que a criança obrigatoriamente tem que se matricular em uma escola regular, a fim de que os pais não sejam ali penalizados pelo crime de abandono material ou intelectual. Mas a gente verifica ao longo da história, e esses regramentos de natureza internacional alcançam o Brasil, porque o Brasil é signatário de tratados que abordam tal tema, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade política, liberdade civil e liberdade familiar, que é o nosso tema aqui. O primeiro que a gente vai verificar na história é quando, logo da criação da ONU, lá em 1947, um ano após, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá já se estabelece ali uma base, né, para a educação familiar. E ao longo do tempo, qual a relação do Brasil em relação a essa lei, a essa questão? A ONU, quando estabelece ali, a ONU não tinha essa força política que tem hoje em dia. Ela era uma instituição ali recém-criada a partir da Liga das Nações. Mas nós percebemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é regramento utilizado para todas as constituições de países integrantes da ONU. E o que essa declaração diz em relação ao homeschooling? Ao homeschooling, ela diz o seguinte, como que ela se aplicaria? que a educação não pertence ao Estado ou a um determinado regramento. A educação pertence aos pais. A Constituição Federal, no seu artigo 226, ela vai corroborar essa fala, porque ela vai dizer o seguinte: os pais não podem educar os seus filhos, os pais devem educar os seus filhos. Isso é dever dos pais. Quando o Supremo, inclusive, em 2018, aborda essa questão, a fala, inclusive, é do ministro Alexandre de Moraes, ele vem diferenciar ali o homeschooling do unschooling, ou seja, o menor, o infanto juvenil, que sequer está sendo educado. Essa é a grande diferença. Então, a preocupação do Supremo, quando julga essa questão em 2018, é dizer o seguinte: o homeschooling depende de regulamentação por parte do Congresso Nacional. Isso não quer dizer que ele esteja proibido, porque o próprio artigo 226 da Constituição vai dizer que a liberdade religiosa, a liberdade cultural e a liberdade de educação é da família, base da sociedade. Quando o STF fala, né, que ele não tem uma lei que regulamenta, logo as pessoas acabam entendendo que é como se fosse o seguinte, que nós estaríamos proibidos. Não é bem assim. Pense, por exemplo, se eu pratico homeschooling. Como que o Estado vai, por exemplo, dar o diploma para os meus filhos? É necessário que exista uma lei para que regulamente isso. Mas, e por isso, então, o STF disse que haveria necessidade de uma lei. No entanto, isso não significa que nós estamos proibidos de praticar o homeschooling e que não existam leis que nos amparem em relação a isso. No caso, explica pra gente, Felipe, a questão dos tratados, do Pacto, São José da Costa Rica, como que eles funcionam na Constituição e como que eles asseguram o nosso direito. Sim. Em princípio, tratados sobre direitos humanos que sejam aprovados com maioria qualificada pelo Congresso Nacional nas 2 casas e em 2 turnos de votação são recepcionados como emenda à Constituição. Nós temos 2 tratados.
Primeiro, a Convenção sobre Direitos Econômicos, Civis e Políticos, Uhum. que trata do assunto da liberdade de ensino domiciliar. E o mais falado deles, o mais famoso, Convenção Americana dos Direitos Humanos, firmado em 1969, que foi entrar em vigor em 1978 e foi recepcionado pelo Brasil em 1990 através do presidente Collor. Ele é mais conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. E o que ele diz especificamente? Ele diz basicamente isso, Uhum. que os pais não podem ser obrigados, por questão de liberdade cultural, religiosa, familiar, Uhum. de matricularem seus filhos em ambiente em que eles acreditem ser diferente daquilo que eles acreditam por melhor, para o desenvolvimento dos seus filhos. Uhum. O pacto vai trazer uma série de liberdades ao indivíduo, uma série de liberdades ao cidadão, e uma delas é a liberdade que os pais têm De de educar. melhor educarem seus filhos. Ó, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos que você falou, artigo 26. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução. Ou seja, o gênero, que tipo de instrução você vai dar ao seu filho? A Declaração Universal de Direitos Humanos diz que o pai tem esse direito. A Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. Os pais e, quando for o caso, os tutores têm o direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E aqui que entra essa questão. Explica para nós como que isso aqui, o Pacto de São José da Costa Rica, você estava explicando para mim aquele dia, você falando para mim, isso aqui é infraconstitucional, mas enfim, explica para a gente, Felipe. Se esses tratados tivessem sido recepcionados na forma que eu disse, maioria qualificada, duas casas, 3/5 em 2 turnos, eles teriam força de emenda à Constituição. Por muito tempo houve esse ato em relação ao entendimento. Ok, não foram recepcionados com essa maioria. O que são, então? Qual é a força que esses tratados têm? Uhum. Já que eles versam sobre direitos humanos. Uhum. O artigo 5º parágrafo 3º da Constituição vai dizer que os tratados, na forma como eu disse, 3/5, as caras e tal, são recepcionados como emenda. Mas e esses que também são direitos humanos e não foram recepcionados como emenda? Qual seria a força legal no ordenamento jurídico? O Supremo vem se pronunciar a respeito disso, no julgamento do depositário infiel, quando ele... Em que ano? Em 2009. 2009. 2009. A discussão ali em plenário foi feita pelos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Menezes Direito. Carlos Alberto Menezes Direito. Naquela discussão em plenário ficou decidido o seguinte: aplica-se o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica ao Brasil. Ou seja, o artigo 5º da Constituição prevê prisão por dívidas em duas hipóteses: alimentos, pensão alimentícia e depositário fiel. O artigo 5º da Constituição continua válido, mas ele deixa de ter força executiva para ser aplicado, porque as normas infraconstitucionais acabam sendo revogadas, como, por exemplo, o Código Civil, nesse ponto. Quando o Supremo diz isso, ele atribui aos tratados o caráter infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição e supralegal, isto é, acima da lei. Não sei. Ou seja, qualquer outro regramento previsto em lei complementar à Constituição ou lei ordinária, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código de Processo Civil, Processo Penal, deixa de ter força executiva justamente por força do que dizem os tratados. Entendi. Então, o que o Felipe está dizendo? Que esse tratado aqui, que diz que o pai tem proeminência na educação dos seus filhos, que o pai escolhe o gênero da educação, é o pai que escolhe. Ou seja, tem valor supralegal. Ok. Então não interessa, você me corrige, Felipe, não interessa se vem lá o ECA e fala que a gente é obrigado a matricular o nosso filho, porque é uma lei, ela tem um ordenamento jurídico, como se fosse a pirâmide que você sempre fala, né? Como é que é a pirâmide? De Kelsen. Tem aqui a Constituição, e aí você tem as leis que vão vindo abaixo. Você não pode fazer uma lei que vá contra leis maiores. Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que é bem simples. Na lei do inquilinato, né, Felipe? Por exemplo, eu não posso exigir do meu inquilino fiador e calção, né? Não pode, né? Sim. Ainda que eu faça, não interessa que eu fiz. Eu venho aqui e faço o meu contrato. Não interessa, porque na lei do inquilinato isso é proibido. Então não interessa que eu vim... mas eu fiz aqui o contrato e reconheci firme. Não interessa. Tem uma lei maior e eu não posso. O contrato tem que seguir essas leis. Então essa norma do ECA não pode. É ilegal isso, né? Tá certo?
Perfeito, perfeito. Então, essas leis aqui... Agora, eu queria que você falasse... Então, vamos lá, só para resumir. Lembrando que o ECA é uma lei, é um exemplo de lei ordinária. Uhum. Ou seja, o tratado, por ser supralegal... Ele é superior. Ele é superior à lei. Então, esse tratado aqui, gente, vamos lá, ó. Esse tratado que diz que o pai tem o direito de escolher o gênero, ou seja, o tipo de educação, está acima do ECA. Então, não pode, o ECA não pode fazer isso. Então, isso é claro. Agora, Felipe, você sempre fala para mim sobre aquela questão de que nós não podemos fazer nada, nós não podemos ser coagidos a fazer nada a não ser em virtude de lei. Explica melhor para a gente o que significa isso. Isso é um princípio norteador do direito constitucional. Uhum. Princípio da legalidade. Uhum. Está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Diz basicamente o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, tem uma lei proibindo a gente fazer homeschooling? Não, zero. Então eles não podem obrigar a gente a dizer, não, vocês não podem fazer homeschooling. Aliás, é interessante essa discussão, porque foi nessa esteira que o ministro Barroso, em 2018, se pronunciou, falou, eu não posso condenar alguém, eu não posso condenar uma família, que no caso era uma família de Canela, Rio Grande do Sul, por conta dessa prática, porque isso não infringe nenhum tipo de lei ordinária, lei complementar à Constituição, e nem tampouco a própria Constituição no artigo 226. Entendi. Se não há conduta que proíba, aplica-se o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em 2022, a Câmara dos Deputados aprovou em plenário o texto base para a regulamentação do homeschooling no Brasil. Concordamos em alguns pontos, discordamos de outros, e o que importa é que a discussão está avançando. Então, esse texto aprovado em plenário agora foi direcionado ao Senado, né, que está em discussão em Câmara Temática. O que importa mesmo que esse regramento, essa regulamentação demore mais um ano, 2 anos... Nós não estamos proibidos de fazer Mas não estamos infringindo lei alguma. Exatamente. Esse é o importante, esse é o cerne da questão. Exatamente. E mesmo que houvesse uma lei proibindo, essa lei não poderia existir, nem tem que mudar a Constituição, tem que mudar, a gente não pode mais, não seguiria mais o Pacto de San José da Costa Rica. Seguiria a Constituição que é acima do tratado. Então assim... Se houvesse uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que viesse alterar algum dos artigos da Constituição, em especial ou 226, que trata da família, ou 205, que trata da educação, ok. Porque mesmo sem o Pacto de San José da Costa Rica, a gente já tem um amparo ali na Constituição. Exatamente. Né? A lei fundamental, a Carta Maior, a Constituição Federal do nosso país, em 2 artigos já consagra essa liberdade dos pais. Mas então, existe assim algum tipo de... Quando o conselheiro, o pessoal do conselheiro tutelar vem e fica pondo medo nos pais, há alguma garantia para nós, pais, em relação a isso? Eles estão cometendo algum tipo de crime, algum tipo de abuso? Muitas vezes promotor que fica ameaçando os pais. E qual que é essa situação em relação a eles? Em relação a conselheiros tutelares, é curioso esse assunto porque eu tenho sido procurado por alguns no Brasil, né? A respeito do assunto e para que eles saibam como se portar quando forem provocados por alguém, né? Conselheiros tutelares em si, se não há um tipo penal que as pessoas estejam infringindo ao praticar o homeschooling, o ideal, à luz da lei, é que eles não abordem e não constranjam essas famílias, porque, em tese, podem estar cometendo o crime do artigo 146 do Código Penal, constrangimento ilegal. Os pais, no meu caso, vem um conselheiro tutelar aqui e começa... não, você tem que matricular. A gente já viu aqui toda a base legal para os pais darem a educação que eles querem para os seus filhos, ou seja, o gênero que eles escolherem. Então, se o conselho tutelar, um cara do conselho tutelar vem na minha casa ou fica me pressionando o promotor, a gente pode mover alguma ação contra eles? Sim, porque... É como eu disse, constranger para fazer algo que não está previsto em lei ou está proscrito, ou seja, vedado em lei, é crime do artigo 146 do Código Penal. Tá vendo, gente? Isso aqui é de uma importância tão grande. Entender as leis. Então, é isso. Nós estamos amparados. A gente tem uma aula mais completa sobre isso no meu curso. Mais detalhada, mais aprofundada sobre isso.
Mas em resumo é isso, gente. Não é verdade que nós não temos amparo, tanto na nossa Constituição aí, quanto... Não é verdade isso que eles estão dizendo. Não, você não tem. O que falta é uma lei para regulamentar Exato. como que isso vai acontecer, como que a criança vai receber o diploma, como que vai ser esse... É isso que falta. Mas dizer que nós somos criminosos, que nós somos obrigados... É mentira, isso não é verdade. Mentiram para você. Fique em paz. E não se sinta constrangido. Diga, domine essas leis e quando você for abordado, diga isso, olha, é assim que funciona. Agora, é óbvio, como eu falei, no meu curso a gente tem mais isso de uma maneira mais detalhada. E aproveite porque até o dia 13 de agosto, o meu curso está em promoção, o curso sobre homeschooling. Olha, meus alunos costumam dizer que é o melhor curso que eles já fizeram um monte de curso aí. Até o dia 13, que é o dia dos pais, apenas 149. Aproveitem a promoção, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do curso. Vocês podem parcelar até em 18 vezes. Na realidade, todos os meus cursos estão em promoção, cada um por 149. Aproveitem a promoção e é isso aí, gente. Ó, é a única... Para muitas pessoas, ou é homeschooling ou é nada. Porque para muita gente, para muitas e muitas pessoas, a maioria dos colégios são horríveis e os que são minimamente bons, aí vamos dizer assim, são inacessíveis para a maioria das pessoas. Para muita gente, ou é homeschooling ou é homeschooling. Então aproveite a promoção, que no meu curso você vai ter tudo que você precisa para fazer o homeschooling, para começar o homeschooling. Gente, espero que vocês tenham gostado. O Felipe quer falar alguma coisinha? A orientação que eu dou aqui no âmbito fático é o seguinte: se optarem por essa forma de educação de seus filhos, façam com afinco. Priorizem a educação de seus filhos. Vocês precisam ter em mente que a sociedade tem que ver que os filhos de vocês são mais preparados que aqueles matriculados em escolas regulares. O curso tem esse condão, ele mostra que você tem capacidade de ensinar os seus filhos e se apliquem, não sejam preguiçosos. Ensinem-lhe seus filhos, pratiquem o homeschooling, aplique os princípios para que eles sejam seres sociais, cidadãos de respeito, e os demais seres da sociedade, os demais cidadãos vejam o seguinte: olha, aquela criança, aquele adolescente é um cidadão diferenciado. É isso aí. E no meu curso você vai ver que não é bicho de sete cabeças, não. Não é trazer escola para casa, ensinar 300 mil matérias. Não é isso. Não é isso. Se você tiver um mínimo de dedicação, você vai conseguir fazer outra coisa. Não tem como ser pior do que acontece na escola. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Os links promocionais estão aqui na descrição. Felipe, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até a próxima.